Você já sentiu aquele frio na espinha quando o dia vira noite em pleno meio-dia e, ao mesmo tempo, o chão estremece sob seus pés, como se o próprio mundo reagisse a um acontecimento avassalador? Imagine estar entre a multidão que assistia à crucifixão de um homem controverso e, de repente, ver a luz do sol sumir por 3 horas, enquanto a terra treme e as colunas do templo se abalam. Esse é o mistério da escuridão ao meio-dia e do terremoto que marcaram o fim da vida de Jesus de Nazaré, segundo os relatos sinóticos. Para entender o peso desse evento, precisamos voltar ao 1º século em Jerusalém. A cidade fervilhava de judeus de toda a diáspora, reunidos para celebrar a Páscoa. As autoridades romanas, preocupadas com tumultos, mantinham soldados em prontidão. Jesus, um pregador que questionava estruturas religiosas e políticas, foi condenado sob acusação de blasfêmia e insurreição. Há consenso entre historiadores de que ele de fato sofreu crucifixão, um método romano brutal de punição política, sob o governo de Pôncio Pilatos. Mas o que faz essa crucifixão ser única na história não é só a figura que ali pendia, e sim o céu que resolveu se vestir de luto. Segundo Mateus, Marcos e Lucas, exatamente ao meio-dia, um mar de trevas cobriu toda a Judéia. A passagem fala de 3 horas sem sol, como se o mundo tivesse pausado para contemplar o peso daquele momento. Às 12 horas, o dia se tornou noite, e quem estava na fila do torturante caminho até o Gólgota viu as sombras abraçarem o cenário. Foi quando o templo estremeceu, seu véu interno, separação simbólica entre o Santo dos Santos e o povo, rasgou-se de cima a baixo, e um terremoto sacudiu as rochas sob os pés dos presentes. Como conciliar esse relato com o nosso conhecimento científico? Um eclipse não poderia durar tanto tempo, pois dura apenas alguns minutos. Meteorologistas apontam que nuvens densas causam escurecimento, mas não geram terremotos simultâneos. Já os geólogos confirmam que a região sírio-palestina é susceptível a tremores. Ali passa um ramo da falha do Mar Morto, e registros apontam abalos frequentes. Mas nenhuma crônica romana ou judaica extrabíblica menciona um grande terremoto naquele dia, o que sugere que, se ocorreu, foi moderado ou pouco documentado fora do contexto cristão. Essa combinação única de fenômenos naturais e simbólicos levou muitos estudiosos a enxergarem na escuridão e no tremor interpretações teológicas mais do que meras curiosidades, meteorológicas ou geológicas. A escuridão ao meio-dia simboliza o juízo divino sobre o pecado humano. O rasgar do véu sinaliza o fim de um sistema sacrificial que separava Deus do homem. O terremoto anuncia uma nova criação prestes a nascer. Para a comunidade cristã primitiva, esses sinais reforçavam a ideia de que ali acontecia algo transcendental, não apenas a morte de um profeta ou líder político. Ao longo dos séculos, artistas e escritores exploraram essa cena com intensidade. Pintores renascentistas colocaram nuvens carregadas e céus escuros, drapejando de simbolismo cada traço da paisagem. Na literatura, poetas descreveram o tremor da terra como o suspiro de um mundo que perdia seu rei. A música sacra ganhou hinos, evocando a noite prolongada que envolveu o Gólgota. Essa presença constante nas artes reforça como a imagem da escuridão e do terremoto transcendeu o registro histórico, entrando no imaginário coletivo. Mas e hoje, 2000 anos depois, como continuamos a lidar com esse mistério? Para o crente, é um fundamento de fé. Deus se revela não só nas palavras, mas nos sinais da criação. Para o cético, é um relato enriquecido por camadas teológicas que pode ter incorporado tradições apocalípticas judaicas sobre o dia do Senhor, já presentes em livros como Amós e Joel. Historiadores analisam a obra como produto de comunidades que buscavam legitimar a crucifixão e explicar em linguagem simbólica o significado daquele sacrifício para a salvação. Nos fóruns de discussão e em documentários, surgem teorias sobre alinhamentos astronômicos, conjunções de planetas que teriam escurecido o céu, e simulações de falhas geológicas que recriam o tremor. Grupos arqueológicos investigam estratos de 30 d.C.
em busca de vestígios de abalos. E os teólogos continuam a questionar: será que precisamos buscar explicação natural sempre, ou há espaço para o mistério? Em cada abordagem, percebemos que a escuridão ao meio-dia e o terremoto na crucifixão seguem provocando perguntas sobre a intersecção entre o divino e o terreno. Se você chegou até aqui, já viajou por climas sombrios, terremotos internos e símbolos que rasgam o véu entre o céu e a terra. Mas essa é apenas a porta de entrada para um tema complexo que mistura história, ciência, fé. E agora, queremos saber de você. Qual teoria faz mais sentido? Você acredita que foi um fenômeno natural amplificado pela narrativa teológica? Ou que há algo sobrenatural por trás desses sinais? Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo com quem também busca respostas e inscreva-se para não perder nenhuma análise dessa jornada pela história e pelo mistério da crucifixão.